Olá, pessoal! Então agora nós vamos tratar dos limites da sentença, certo? E quando nós falamos dos limites da sentença, é importante que a gente entenda que o juiz não poderá julgar extra petita, infra petita, ultra petita, né? Então ele deve se ater ao pleito e é muito importante que nós tenhamos essa compreensão. Quando a gente diz isso, pessoal, quando eu coloco aqui para vocês, a sentença não pode decidir além do que foi pedido. Então, quando ela decide além do que foi pedido, é ultra petita, nem aquém do que foi pedido, infra petita, ou fora da questão que foi proposta no inicial, que é extra petita. Por quê? Porque o juiz deve se ater ao pleito, ele deve se ater à provocação, ele deve se ater ao que foi postulado. Ele não poderá conceder o que não foi pleiteado, nem ignorar o que foi pleiteado. Então é muito importante que nós tenhamos essa concepção, não é? Quando a gente aborda essa questão dos limites da sentença, pessoal, toda decisão deve ser certa, né? Nós já dissemos isso, né? Ainda que ela resolva uma relação jurídica convencional, que é o que estabelece o artigo 492 no parágrafo único do Código de Processo Civil. Bom, depois da publicação da sentença, gente, o juiz não pode mais alterá-la, né? Uma vez publicada a sentença, ela não pode ser alterada. Cuidado com isso, não vamos confundir as coisas, né? Uma vez publicada, a sentença não é mais passível de alteração. E alguém já deve estar pensando aí, peraí, mas não é passível de alteração? E os embargos? Opa, embargos de declaração são uma modalidade recursal. Então, vamos lá, opostos embargos de declaração, o juiz, uma vez realizada, porque os embargos de declaração são uma modalidade de recurso que você vai lançar mão diante de uma sentença onde você esteja diante de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Ok? Então, diante dessa situação, você oporá embargos de declaração e o juiz analisará. Mas isso não implica em uma mudança da sentença após a publicação. Implica na mudança mediante análise recursal. Então, é importante que a gente entenda isso, né? E, salvo para corrigir de ofício ou a requerimento da parte inexatidões materiais ou erros de cálculo. O artigo 494 traz essa questão. Cuidado, gente. Cuidado com isso. Corrigir de ofício ou a requerimento da parte inexatidões materiais ou erro de cálculo, né? Tem um erro de cálculo na sentença. Isso pode ser corrigido. Por que pode ser corrigido, Cris? Porque não interfere no mérito. Não é? Então teve um erro ali de cálculo, ele vai ser corrigido, é possível. Uma inexatidão material, isso é possível que seja feito de ofício ou a requerimento da parte, ok? Bom, e os embargos de declaração que eu falei, também é possível a modificação da sentença através da interposição, né? Por meio de embargos de declaração, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou erro material, correto? E, claro, o juiz vai se manifestar a partir dos embargos, mas aí é uma questão recursal, não é uma questão que esteja caracterizando a possibilidade de uma mudança da sentença após a sua publicação. Isso se dá em decorrência de um recurso, tá? E, claro, quando é questionado o erro material, o juiz deverá se pronunciar ou corrigir o erro material, obviamente, estabelecido lá no artigo 1022 do CPC. Tá? Bom, os tipos de sentença, né, pessoal? Ali nós falamos dos limites da sentença e aqui agora dos tipos de sentença. Nós temos a sentença que nós chamamos de sentença terminativa, o nome já está dizendo. A sentença terminativa é aquela que extingue o processo sem resolução do mérito, né? Então, ela literalmente extingue o processo, mas não tem a resolução do mérito, ok? Se não tem resolução do mérito, coisa julgada formal, não é? E temos a sentença definitiva, que é aquela que extingue o processo, mas com resolução de mérito. A sentença terminativa está prevista no 485, enquanto a sentença definitiva, que extingue o processo com resolução do mérito, está prevista no 487 do CPC.
As sentenças definitivas ou de mérito, como são chamadas, né, que são aquelas onde você tem análise do mérito, conforme as ações em que elas são proferidas, pessoal, as sentenças definitivas, elas podem ser meramente declaratórias, condenatórias ou constitutivas, ok? Claro, porque a sentença terminativa extingue o processo sem análise de mérito, ok? Se extingue o processo sem análise de mérito, nós sabemos, faz coisa julgada formal e essa ação pode ser proposta novamente, ok? A sentença definitiva ou de mérito, ela extingue o processo com resolução de mérito, então o mérito é apreciado, o mérito é analisado, e ela pode se dar de três formas, por meio de uma sentença meramente declaratória, uma sentença condenatória ou uma sentença constitutiva. A sentença meramente declaratória é aquela que decide sobre a autenticidade de um documento, ou, por exemplo, a existência de uma relação jurídica, a declaração ou incidência ou não de um tributo. Essas sentenças são meramente declaratórias, são aquelas sentenças que declaram a existência ou inexistência de um direito. Quando nós falamos da sentença condenatória, elas são aquelas que, além de declarar o direito, elas também estabelecem ao réu uma obrigação. Então, as sentenças condenatórias, além de declarar o direito, elas também estabelecem para o réu uma condenação, né? Como a condenação ao pagamento, por exemplo, de uma indenização por perdas e danos materiais, danos morais. Essas são as sentenças condenatórias. E temos as sentenças constitutivas, que são aquelas que, na realidade, além de declarar o direito, elas criam, modificam ou extinguem uma relação jurídica. Essas são as sentenças que nós chamamos de constitutiva. Eu posso perfeitamente ter uma sentença que ela é declaratória e também constitutiva, então quer dizer, elas não devem ser analisadas por nós de forma isolada, né? Não, eu posso ter uma sentença que ela tem teor declaratório, constitutivo, condenatório, ou posso ter uma sentença que tem teor só constitutivo. Então, claro, de acordo com a sentença, esses tipos de sentença se apresentam. E aí a gente tem que falar aqui da hipoteca judiciária. E por que trazer a questão da hipoteca judiciária? Porque a sentença condenatória, quando nós estamos diante de uma sentença condenatória, e essa sentença condenatória, ela versa sobre o pagamento de prestação em dinheiro ou, né, conversão de prestação de fazer, de não fazer ou de dar coisa em prestação pecuniária, ela vale como título de hipoteca judiciária e a gente não pode esquecer disso. Então não podemos ignorar aqui a hipoteca judiciária, que é possível diante de uma sentença quando essa sentença condenatória estabelece uma obrigação de fazer, de não fazer, de dar coisa, né? Então é possível. E uma vez constituída a hipoteca judiciária, pessoal, ela implica no direito de preferência em relação a outros credores, claro, né? Observado, como vocês sabem, a prioridade do registro. Então isso também tem que ficar bem claro e a gente não pode esquecer. E obviamente que a cópia da sentença, gente, ela é um título hábil para registro no cartório, né? De registro imobiliário competente, independentemente de ordem judicial. Então, realizada a hipoteca, já procede-se a intimação da outra parte para que tome ciência do ato e, óbvio, isso pode ser registrado no cartório de registro imobiliário competente. Deve. Bom, remessa necessária e reexame obrigatório. Gente, quando a gente fala de remessa necessária e reexame obrigatório, a gente não pode esquecer que determinadas sentenças, elas na realidade, elas não se em relação... Veja, vamos imaginar o seguinte, nem toda sentença necessariamente você vai recorrer. Pode, em algumas sentenças as partes não recorrem, né? Mas... porque optam por não fazê-lo, aceitam a condenação e não recorrem. Mas certas sentenças, se não for interposta apelação dentro do prazo, né, elas devem obrigatoriamente ser remetidas ao tribunal. E nem, obviamente, que nem toda sentença, isso não ocorre em toda sentença, né? Mas quando a gente fala de remessa necessária, né, hoje o reexame obrigatório, quando a gente fala de remessa necessária, é importante que a gente entenda que nesses casos, obrigatoriamente, tem que haver a remessa para o tribunal. Em que situações isso se dá?
né? Em que situações é preciso que, mesmo não tendo havido recurso de apelação, mesmo a parte perdedora não tendo recorrido da sentença, mesmo assim o juiz precisa remeter para o tribunal para que essas sentenças sejam confirmadas pelo tribunal. Nossa, mas já teve a sentença, agora não teve recurso de apelação e o juiz tem que remeter para o tribunal para que a sentença seja confirmada? Sim, porque nesse caso, se essa sentença não for remetida ao tribunal, ela não produz efeito. Ela só produz efeito quando remetida ao tribunal, no caso de ausência de apelação. Mas em que casos? Quando a sentença for proferida contra a União, contra o Estado, contra o Distrito Federal, o município, respectivas autarquias, fundações públicas, bem como as que julgarem procedentes os embargos à execução fiscal, que está lá no artigo 496. Então, quando nós tivermos sentenças condenatórias, né, em que pese contra a União, estados, municípios, Distrito Federal, autarquias, então, nesse caso, independentemente de interposição do recurso de apelação, ou a sentença terá que ser remetida ao tribunal para que ela seja confirmada, apenas quando for proferida contra estes entes aqui mencionados no artigo 496 ou quando se tratar de procedência em embargos à execução fiscal. Não há remessa necessária, pessoal. Chamo a atenção de vocês para esse fato, né? Porque aí você fica, não, sempre tem remessa necessária. Sim, nessa situação do parágrafo anterior. Mas não há remessa necessária quando os valores envolvidos, eles não forem superiores a 1.000 salários mínimos. E aí a gente tem que ficar muito atento, porque para a União, 1.000 salários mínimos, autarquias e fundações federais. Quando for para estados, Distrito Federal, né, 500 salários mínimos para os estados do Distrito Federal. Quando for capitais, 100 salários mínimos para os demais municípios e seus entes. Então vejam, 1.000 salários mínimos, 500 salários mínimos e 100 salários mínimos. Então, quando as condenações forem inferiores a esses valores, né, quando os valores envolvidos eles não superarem, né, os 1.000 salários mínimos para a União, ou 500 salários mínimos para os estados, ou 100 para os municípios, aí nesse caso não se submeterá à remessa necessária em virtude dos valores não serem tão significativos assim para os entes. Bom, a remessa necessária, né, também é importante que quando a sentença se fundamentar em súmula do STJ, né, acórdão do Supremo ou do Superior Tribunal de Justiça ou julgamento em recursos repetitivos, né, em entendimento firmado ou assunção de competência, eu mencionei todas as situações aí para vocês, né, então também nesse caso estão sujeitos ao duplo grau de jurisdição as sentenças concessivas de segurança. Então é bem importante, pessoal, que a gente atente para esses pontos que eu mencionei aqui, porque também não se sujeitam à remessa necessária, né? Não é necessário que haja remessa necessária também nesses casos. Então é muito interessante porque isso envolve também, pessoal, a questão da economia processual, tá? No direito mais antigo, a remessa necessária tinha o nome de reexame necessário, ok? Por isso que eu coloquei para vocês lá, né? Remessa necessária, entre parênteses, reexame necessário, né? Ou alguns também, apelação necessária ou recurso de ofício, tá? Mas desde o Código de 73, o reexame não é mais tratado como recurso, mas sim como um instituto de feição própria. Então é muito importante entender que nessas situações aqui mencionadas, também não se submetem ao reexame necessário. Bom, e aí aqui a gente tem a tutela específica nas ações de prestação, de fazer, não fazer e de entregar coisa, né, pessoal? Então, nessas espécies de ação, pessoal, nesse tipo de ação, né, quando o juiz concedeu uma tutela específica, né, seja uma tutela específica para uma prestação positiva, seja uma tutela específica para uma prestação negativa, é muito importante que a gente entenda que são determinadas providências com o objetivo de assegurar o resultado prático equivalente. Então, por exemplo, como eu coloquei para vocês aí, né, uma ação, uma condenação, onde ficou estabelecida o ato de demolir algo, por exemplo, né, uma ação de demolir
aquilo que foi construído indevidamente. Então essas são tutelas específicas de obrigação de fazer, de não fazer. Então para essas prestações, como por exemplo para entrega de coisa, né, para obrigação de fazer, vai ser fixado um prazo para cumprimento. Então sempre que o juiz determinar uma tutela específica para uma obrigação de fazer, não fazer, para entregar coisa, ele vai estabelecer um prazo para cumprimento dessa obrigação na sentença, né? E esse prazo, ele tem que ser respeitado sob pena de pagamento de multa. E essa multa, ela fica fixada periodicamente, né? Que é aquela multa que nós chamamos de astreintes, né? Que a gente estuda lá quando estuda um certo ponto do processo de execução, a gente se aprofunda, vocês têm também um bloco aqui no curso sobre o processo de execução, e lá a gente aborda com bastante profundidade o tema astreintes, deem uma olhadinha que está lá na aula de processo de execução. Então, na realidade, nesse caso, o juiz pode determinar multa, pode fixar essas multas periodicamente, e essas multas, elas vão incidir sobre o valor da condenação, e multas dia em regra, tá? E somente haverá conversão em perdas e danos se o autor requerer ou se for impossível a tutela específica ao resultado prático equivalente, tá? Sem embargos do pagamento da multa. Então, pessoal, é importante que a gente entenda que em determinadas sentenças o juiz pode estabelecer essas tutelas específicas, pode estabelecer essas condenações de forma que incida uma multa pelo não cumprimento da obrigação. E essas multas, em regra, elas vão ser estabelecidas dias multa e nós chamamos de astreintes. Também menciono aqui a questão da possibilidade de haver a conversão em perdas e danos, se o autor requerer, né, claro, ou se for impossível, que haja uma tutela específica em relação ao resultado prático equivalente, que está lá no 499, e sem embargo do pagamento da multa que está prevista no artigo 500 do Código de Processo Civil. Se a prestação consistir em declaração de vontade, pessoal, a sentença de procedência, logo que transitar em julgado, vai produzir todos os efeitos da declaração não emitida. E aqui a gente vai falar agora da coisa julgada, né? Durante todo o tempo da nossa aula eu fui mencionando aqui coisa julgada formal e coisa julgada material, né? Quando a gente fala da coisa julgada formal, pessoal, a coisa julgada formal, ela tem uma efetividade endoprocessual, né? Nós costumamos dizer endoprocessual. Por que endoprocessual? Porque a coisa julgada formal, o resultado dela está muito limitado ao processo, né? Quando a gente fala da coisa julgada material, ela extrapola o processo, né? Então, a coisa julgada formal, ela produz resultado no âmbito processual. A coisa julgada formal, a material, ela vai além do resultado do âmbito processual. A coisa julgada, ela pode ser formal ou material, né? Gente, claro que a coisa julgada formal é a imutabilidade da sentença dentro do processo em que ela foi proferida, né? Que é exatamente o que eu estou dizendo desse resultado endoprocessual, que se aplica somente dentro do processo. Já a coisa julgada material é o impedimento dali de ser novamente discutido em outro processo. Eu já disse isso aqui, né? Se eu tenho coisa julgada formal, por exemplo, indeferimento da petição inicial, coisa julgada formal. Ora, extingue o processo, sim, extingue o processo, mas sem análise de mérito. Aquela matéria pode ser discutida novamente em outro processo. Eu posso ajuizar outra demanda discutindo aquela mesma questão. Ora, quando eu tenho uma coisa julgada material, já houve análise de mérito, então aquela questão não poderá mais ser rediscutida em outro processo. Então é importante que isso fique claro, né? Coisa julgada material é o impedimento dali de ser novamente discutida em outro processo ou no mesmo, né? Por estar a questão definitivamente julgada, tá? Gente, na extinção do processo sem julgamento do mérito, claro, a coisa julgada formal, na extinção do processo com análise de mérito, nós vamos ter coisa julgada material. Por quê? Porque a análise de mérito já foi realizada, já foi concretizada e não será rediscutida. Aí eu coloquei para vocês, né? Que na extinção, que a coisa julgada limita-se ao dispositivo que tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Faz coisa julgada também a resolução de questão prejudicial decidida expressamente e incidentemente no processo.
Bom, não fazem coisa julgada material, a motivação que determinou a decisão e a verdade dos fatos estabelecida como fundamento da sentença. Está estabelecido, né, positivado no artigo 504 do CPC, e os efeitos da coisa julgada, eles atingem as partes integrantes do processo, mas não prejudicam terceiros, né? Não vamos esquecer disso, isso é um ponto muito importante, gente. Tá? Importantíssimo. Os efeitos da coisa julgada atingem as partes integrantes do processo, não prejudicando terceiros. Não esqueçamos desse detalhe. Bom, a sentença de procedência transitada em julgado, porém, pode beneficiar terceiros, né? Quando eu tenho uma sentença procedente e essa sentença transitou em julgado, ela pode sim beneficiar terceiros. Tenham eles integrado ou não o processo. Né? Então é importante que a gente tenha essa concepção, que ela tem esse efeito erga omnes benéfico. Então a gente não pode esquecer disso, que no caso de procedência de uma sentença transitada em julgado, ela pode beneficiar terceiros, ainda que eles não tenham integrado o processo, porque ela tem esse efeito erga omnes benéfico. É o exemplo da ação coletiva, por exemplo, né? Eu coloquei aqui para vocês, sendo redundante, né? O exemplo da ação coletiva de defesa do consumidor em temas de interesses individuais ou homogêneos, né? Do Código de Defesa do Consumidor. Então, mesmo que a parte não tenha participado da ação, se essa sentença ela favorece os consumidores de modo geral, mesmo aquele consumidor que não participou, ele vai ser beneficiado pela sentença. E aí, pessoal, a gente chega na liquidação de sentença, porque nós sabemos que quando o juiz profere uma sentença, essa sentença pode ser líquida ou ilíquida. E o que é uma sentença líquida e uma sentença ilíquida? A sentença líquida é aquela que te dá um valor exato da condenação. A sentença ilíquida é aquela que não te dá um valor, não te apresenta um valor exato da condenação, e esse valor terá que ser apurado. Então você terá que buscar esse valor da condenação, porque você ainda não o detém. E como é que você... Bom, quando a sentença é líquida, então ok, né? Nós vamos realizar o cumprimento de sentença que nós veremos, né? Porque nós sabemos que o cumprimento de sentença integra o processo de conhecimento. Cumprimento de sentença, porque existe uma grande confusão muitas vezes em relação a isso, né, pessoal? Cumprimento de sentença é assunto lá de execução. Nananina, não. Cumprimento de sentença é tema de processo de conhecimento, correto? A partir da sentença, nós temos aí o cumprimento de sentença. Mas eu só posso promover o cumprimento de sentença se essa sentença for líquida. Se ela não for líquida, eu tenho que buscar liquidar essa sentença por meio de um procedimento chamado de liquidação de sentença, para que eu consiga apurar o quantum dessa condenação. Então, nós temos aí a liquidação de sentença, que está prevista lá nos artigos 509 a 511 do CPC, né? O procedimento de liquidação de sentença é um procedimento que tem que ocorrer antes do cumprimento de sentença, então é um procedimento prévio, né? Para determinar a extensão do julgado. Gente, eu jamais vou fazer liquidação de sentença, de uma sentença que é líquida. Eu só vou fazer liquidação, é inevitável que eu faça liquidação de sentença se eu estou diante de uma sentença ilíquida. Então eu tenho que realizar o procedimento de liquidação de sentença para que se apure o quanto da condenação. É importante que a gente entenda que muitas vezes eu vou ter uma sentença que ela é parcialmente líquida e parte ilíquida. E aí, Cris, como é que eu faço se eu tenho uma sentença onde o juiz determinou uma parte da condenação de forma líquida e a outra ilíquida? Como é que eu vou fazer? Simples, você vai realizar o procedimento de liquidação de sentença no que tange a parte líquida e no que tange a parte líquida, você vai realizar o cumprimento de sentença naturalmente, ok? Nós vamos tratar de cumprimento de sentença também. Então, parte líquida, sigo com o cumprimento de sentença. Parte ilíquida, promovo a liquidação de sentença por meio do procedimento de liquidação, ok? Por isso eu coloquei que, né, no caso de sentença parcialmente líquida, pode o credor promover paralelamente o cumprimento de sentença da parte líquida, como eu disse, e a liquidação de sentença da parte líquida, que é o que está previsto lá no artigo 508, parágrafo 1º do CPC. Bom, a liquidação de sentença ela tem natureza declaratória e ela é complementar ao processo de conhecimento.
Gente, na liquidação de sentença, eu não posso discutir de novo a lide, óbvio, né? Ou modificar a sentença, não há como. A liquidação de sentença tem um único objetivo processual, que é a apuração do quantum. Não existe outro objetivo processual a não ser a apuração do quantum da condenação. A gente tem que ficar muito atento para isso. O CPC no artigo 509, nos incisos 1º e 2º, ele prevê duas modalidades de liquidação. A liquidação por arbitramento e a liquidação pelo procedimento comum, certo? Liquidação por arbitramento, o nome já está dizendo, qual é o segredo? É aquela que o juiz determina, é arbitrado pelo juiz, né? Então é aquela que é determinada pelo juiz. E pelo procedimento comum, é aquela que vai ocorrer no procedimento comum, que é esse procedimento que nós estamos estudando. Então, por arbitramento é quando o juiz estabelece, e pelo procedimento comum é que, ainda que o juiz não tenha estabelecido, você identifique na própria sentença que precisa buscar a liquidação para fazer a apuração do quantum. Ela é, na realidade, o único meio que a gente tem de, apurando o quantum, chegar nessa fase, que é a fase do cumprimento de sentença. Que, como eu já disse, a fase do cumprimento de sentença nada mais é do que uma fase do processo de conhecimento. Ok, pessoal? Se eu tenho uma sentença, isso é tão natural, a gente diz assim em sala para os alunos. Depois da sentença, o que a gente vai fazer, pessoal? Aí, vai executar. Não vai executar ninguém. Nesse caso, tem que executar o aluno, né, pessoal, que disse isso. Porque depois da fase da sentença, você vai pleitear o quê? O cumprimento de sentença, que é uma fase do processo de conhecimento. Por isso, nós não podemos mais dizer o processo de conhecimento termina com a sentença. Ou a sentença põe fim ao processo de conhecimento. Isso é profundamente equivocado. Hoje, o processo de conhecimento, ele tem continuidade com a fase de cumprimento de sentença que nós temos aqui. Bom, o que vem a ser a fase de cumprimento de sentença? Você tem uma condenação, você tem uma sentença líquida, porque se ela não era líquida, você já buscou o quantum por meio da liquidação de sentença, e agora você tem, então, uma sentença possível para que você possa requerer o cumprimento de sentença. Bom, o cumprimento de sentença, ele funciona da seguinte forma: o advogado do autor, da parte perdedora, o advogado da parte perdedora, da parte vencida, ele vai ser intimado para realizar o pagamento da condenação, né? Para pagar o débito e as custas no prazo de 15 dias. Então é o seguinte, olha, você foi condenado a pagar tanto, você tem 15 dias para pagar. Ali nesse valor já está embutido o débito, claro, a condenação e as custas. Ele terá o prazo de 15 dias para pagar. Se não pagar em 15 dias, vai incidir uma multa de 10%, pessoal. Essa multa de 10%, ela vai ser acrescida de honorários de 10%, que é o que estabelece o artigo 523, parágrafo 1º do CPC. Então, primeira lição, cumprimento de sentença é fase de processo de conhecimento, ok? Segunda, vai haver intimação para pagar. Quem é que vai ser intimado, gente? É o devedor? Não, é o advogado. O advogado vai ser intimado para que o cliente pague em 15 dias, sob pena de, não o fazendo, incidir uma multa de 10%, multa essa acrescida de 10% de honorários, tá? Acrescida de honorários de 10%. Consequências do escoamento do prazo sem pagamento. Passou os 15 dias, advogado devidamente intimado, não ocorreu o pagamento da dívida. E aí, quais são as consequências? Escoado o prazo sem pagamento, o artigo 523, lá no parágrafo 3º do CPC, estabelece claramente que, uma vez escoado o prazo de 15 dias, nós teremos a penhora e a avaliação dos bens do executado, não é? Nós teremos o prazo de mais 15 dias para que o executado ofereça impugnação. A impugnação é a defesa do executado ao cumprimento de sentença, então ele vai ter 15 dias para impugnar, independentemente de garantia do juízo. Não precisa garantir o juízo, ele vai impugnar sem garantia do juízo. E, garantido o juízo com a penhora, poderá ser concedido efeito suspensivo. Opa, Cris, mas você disse que não precisa garantir o juízo, ali está dizendo que garantido o juízo com a penhora? Opa, se garantir o juízo com a penhora, poderá o juiz conceder o efeito suspensivo à impugnação prevista no artigo 525,
parágrafo 6º do CPC. Porque uma vez garantido o juízo, aí o juiz pode até conferir o efeito suspensivo, porque a impugnação não tem efeito suspensivo. A impugnação ao cumprimento de sentença não tem efeito suspensivo. Mas, se houver garantia do juízo e, claro, for pleiteado, o juiz poderá até conceder o efeito suspensivo à impugnação, que é o que estabelece o artigo 525, parágrafo 6º do CPC. Ok, pessoal?